Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós sois a luz do mundo, brilhe a todos a vossa luz. Vendo ela as vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um momento para meditarmos essa palavra de Deus. Bem-vinda, Raquel, também nessa Santa Missa. Essa palavra de Deus. Comecemos, então, por um pensamento sobre o livro de Esdras. O livro de Esdras foi escrito ali no final do exílio da Babilônia, e aqui fala, bem no começo desse livro, Esdras e Neemias, ambos eram atribuídos a Esdras, são da escola das crônicas, e eles vão narrar toda uma história, a história agora à volta do exílio, tentando demonstrar a reconstrução do Templo de Jerusalém, a reconstrução da identidade do povo de Deus, que por causa do edito de Ciro, essa lei de Ciro, que agora venceu a Babilônia, ele faz essa lei e que permite, em 539, permite que esse povo, que era escravo lá, possa voltar para a sua pátria. É interessante porque já o profeta dizia que esse Ciro é chamado ungido do Senhor, que é chamado Messias, o próprio Ciro, porque vai permitir a volta. E eles vão voltar para reconstruir, essa é a finalidade, para reconstruir a comunidade dos judeus. É claro que esse grupo que volta para sua terra, que foi devastada, etc., tem que enfrentar muitas dificuldades econômicas, porque como é que voltam, o que vão trabalhar, como é que vão ganhar o pão para sobreviver, e como é que vão arrumar o dinheiro para a reconstrução do templo que os babilônios destruíram. Econômicas, dificuldades. Políticas, porque um templo sempre tem poder, e tanto é que nesse período, e esses livros vão acentuar muito, então, o poder do sumo sacerdote. Então, parece que agora a autoridade política é a autoridade religiosa nessa escola aqui. Então, é a religião, uma espécie de integralismo absurdo, a religião que assume também o poder político. A gente vê isso claramente estudando a história de Israel depois do exílio. Por que Zorobabel desaparece e, no fim, é Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, que está reconstruindo o templo, que está reconstruindo os muros ao redor da cidade? É um integralismo terrível. Mas é um caminho, a comunidade tem que ser... E ideológico, claro, porque ali nós temos a lei de Javé para ser promulgada, e isso é que vai dar a lei, a palavra de Deus vai dar a identidade a esse povo, a identidade deles depende disso, né? Então, os persas, eles tiveram, você pode dizer, uma política de tolerância com os povos dominados no que diz respeito a tradições e costumes e religião. Permitiam que eles vivessem a própria religião. Por isso que ele diz claramente ali, né, que ele recebeu essa ordem de Deus, né? O Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me entregou
e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém. Então, o Ciro está reconhecendo o Deus de Jerusalém como Deus universal e que ele concedeu a ele essa tarefa de Deus povos nas suas mãos, esse império. É uma linguagem que não é que Deus tenha vindo dar territórios e povos que são massacrados, mortos, dominados para exploração política e econômica. Deus dá. Mas o fato é que acabaram nas mãos desse império naquela época, como sempre tem um império que quer mandar e explorar. Né? E ele vai, então, pedir as doações. Todos os que estão em Jerusalém, os que estão no exílio, possam colaborar, todos dentre vós, né? Com tudo aquilo que é possível, né? Donativos, né? Prata, ouro, bens, animais, né? Para o templo de Deus. E o povo colaborou. E eles interpretam isso também como uma espécie, essa possibilidade de recolher entre os vizinhos também doações para a reconstrução do templo, por causa desse dito de Ciro. Eles, como se fosse uma indenização pelos trabalhos escravos prestados lá na Babilônia, que agora está nas mãos dos persas. Mas, na verdade, nós podemos ver essa reconstrução do templo como a necessidade de reconstruirmos a Igreja de Cristo genuína, as comunidades eclesiais de base, essas comunidades de gente simples, pobre, que se reúnem para se ajudar, para enfrentar as dificuldades, os problemas. São comunidades eclesiais de base. São de base porque estão ali na periferia, estão na base, estão no chão da história, no chão da vida. Não são hierarquia, não estão longe, estão ali, é o povo que se reúne, pessoas simples, que se organizam em torno da palavra de Deus, dos sacramentos, que querem viver, porque temos essa identidade da palavra de Deus que vem defender os pobres. E não combater e acusar, vem para defender, para ajudar. Né? E no ano que vem teremos o encontro das comunidades, o 16º estadual. Aqui em São Leopoldo tivemos o 2º encontro estadual das SEBs em 1981, ali no Fião. E agora teremos aqui na cidade de São Leopoldo o 16º encontro estadual de SEBs, e com o tema da migração, belíssimo, um tempo de reconstruirmos, de buscarmos donativos, de abrirmos nossas casas, de hospedarmos esses peregrinos que vêm, esses delegados das dioceses que vêm aqui participar conosco. E, é claro, o Evangelho é sempre essa luz que iluminou a caminhada do povo no Antigo Testamento, Esdras, Neemias, etc. Também é a luz que vai nos iluminar, é a palavra de Deus, e essa palavra que ilumina também o caminho das comunidades de base. E, é claro, os discípulos tinham recebido a explicação das parábolas do semeador, a semente que cai num terreno, no outro, e eles foram iluminados por essa palavra de Deus. E a palavra de Deus é luz para o caminho. E por isso que Jesus vai fazer essa pergunta, né? Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um vaso ou embaixo da cama, mas em cima do candeeiro para iluminar. Assim é a palavra de Deus, assim é Jesus, que veio para iluminar toda a nossa vida e não para ser escondida. Quem segue Jesus deve fazer essa luz brilhar e vai iluminar os outros, vai iluminar a casa. E aqueles que entram, aqueles que estão lá fora, vai iluminar. Eles receberam. Então, os ensinamentos do Mestre, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, é um tesouro que não pode ficar escondida, mas, ao contrário, deve ser luz para todos, colocada no candeeiro, o seguimento de Jesus. A palavra de Deus, de fato, ela tem uma dimensão universal, ela não é para nenhum grupo fechado, não é para uma nação, não é para um grupo, ela é para toda a humanidade. Sendo palavra que liberta, ela não pode ser amarrada ou abafada. Paulo, na carta a Timóteo, que nós estávamos lendo semana passada nas missas, na carta a Timóteo, Paulo diz claramente:
A palavra de Deus não pode ser algemada, não se algema. Você pode matar o missionário, pode matar à vontade, mas a palavra de Deus não vai parar aí. Não para. Mataram Jesus na cruz. E então, e também Jesus vai continuando dizendo, né, aquilo que vocês disserem ao pé do ouvido, aquilo que durante a perseguição não se pode falar, perseguições, acusações, né? Isso será proclamado nos telhados, porque a verdade vai vencer. Não adianta difundir mentiras, difundir. A verdade se impõe. Não adianta. Quanto mais a pessoa se abre para Deus, sem cálculos, tanto mais Deus se lhe manifesta. E por isso que Jesus diz claramente, né? Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo aquilo que pensa ter, claro. Porque quando a pessoa é mesquinha, medrosa, se retrai, não quer compromisso com nada, com ninguém, cuida somente de si, é claro que aquela pouca fé vai diminuir. Mas se ela se doa, né? Se ela se entrega, e ela vai receber muito mais força de Deus para ir adiante. Que beleza. Vamos fazer o nosso ofertório, tempo da primavera, encher o nosso coração de luz e de esperança, que é o tempo que estamos vivendo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos